Eu vou estar aqui com vocês. Não sei se vocês estão cansados já de me ver todo domingo de manhã, mas eu estou feliz em estar aqui com vocês. É sempre muito bom, né, poder partilhar com todos a quem a gente ama, quem a gente convive. E é muito gostoso ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas e poder partilhar isso. Porque tudo aquilo que eu tenho ministrado nesses dias tem sido algo que Deus tem falado diretamente ao meu coração. E às vezes, se alguma palavra pode parecer dura, ou pode ser um confronto, pode ter certeza de que antes de ser para você, ela foi para mim. E aprender aquilo que a gente tem que falar, ou como a gente tem que falar, ou o que deve ser falado ou não, isso é primordial para quem quer uma vida plena de alegria, de ser um vencedor. E às vezes a gente passa anos e anos e anos na nossa vida num cativeiro emocional, presos pelas emoções que são liberadas a partir das nossas palavras. E aí um dia a gente vem aqui ver Deus trabalhando e Deus começa a falar aquilo que a gente deve, o que deve ser falado. Porque uma das coisas que a gente tem que saber é que não é porque você pensou assim você deve falar. É ao contrário disso. Pensar não quer dizer que você tenha que expor o seu pensamento. E aí é que mora o segredo da gente conseguir dominar aquilo que a gente pensa. É de acordo com aquilo que você libera das suas palavras. Então, quando a gente chega aqui e fala assim que falar nunca é um ato inocente, não é mesmo. Não é mesmo. Aquilo que você fala é aquilo que o seu coração está cheio. Se você está cheio de alegria, suas palavras serão de alegria. Se o seu coração está cheio de amargura, suas palavras serão amarguradas. Mas e aí, pastora, se eu estou passando por um momento de dificuldade, eu estou realmente triste, não fale nada. Não passa recibo, como eu digo no discipulado, não passa recibo para Satanás de que aquilo que ele está lançando está te afligindo. Mas seja alguém que olha para as circunstâncias e olha de cima para elas e fala assim, olha, isso daqui vai passar. Porque muitas vezes as palavras são liberadas da nossa boca e a gente não sabe, depois que você lança, você não sabe mais qual vai ser o destino dela ou a quem ela vai atingir. Às vezes a sua amargura hoje, ela é sua, mas amanhã ela é de outro. Porque você destilou tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Todos os sentimentos que estavam represados no seu coração, você abriu a sua boca. E uma vez que você lançou ela, você lançou a palavra, você não pode mais recolher. Se eu lanço uma palavra para Raquel, eu chego daqui, eu lanço, eu não consigo chegar no meio do caminho e bloquear para que essa palavra não chegue ao coração dela. E a gente vai andando e dia após dia a gente vai falando. E depois estamos repletos de tristeza, de amargura, se sentindo fracassados, porque nós declaramos isso durante muito tempo. Mas hoje, nesses dias em que nós temos vivido e aprendido sobre falar, isso tem sido e será algo transformador nas nossas vidas. Você não veio aqui hoje para ouvir uma pastora falar e sair daqui do mesmo jeito. Mesmo porque aquilo que será ministrado não é algo que partiu de mim para ministrar a vocês, é algo que vem de Deus. É o Senhor que quer falar com filhos maduros, com filhos que são entendidos naquilo que falam. Já se foi o tempo de você olhar para a sua vida como um coitadinho, ou como alguém que precisa sempre de ter, não. Você é o gerador de riquezas. Você é filho de um Deus que é provedor de todas as coisas. Nós
Nós somos filhos de um Deus que tem plenitude, tem alegria em abundância para transformar qualquer realidade. Pela manhã eu escutava o apóstolo Cristiano ministrar sobre o louvor, falando de alegria. E é verdade. Você ser alegre é uma decisão. É você olhar para qualquer situação e falar assim: eu sirvo a um Deus que pode transformar. E não se abater por isso. E olhar para a sua situação e olhar para ela e falar assim: isso daqui é algo passageiro. Por que eu vou me entristecer com algo que vai acabar amanhã ou depois, ou pode acabar daqui 2 minutos? Para quê? Então você ser alegre é uma decisão. E eu também tenho vivido isso na minha vida. Eu também tenho decidido colocar em prática. Às vezes existem dias que são difíceis, que muitas palavras que são liberadas sobre a minha vida são palavras de morte, são palavras de maldição. Mas e aí, eu vou olhar para elas e vou aceitar aquilo? E falar assim: é verdade, e tomar aquilo? Não. Eu não vou dizer para vocês que eu não tenho os meus 5 minutos de tristeza. Tenho lá. Mas eu decidi, eu falei assim: a tristeza na minha vida não pode durar mais do que 5 minutos. Não pode. Tem que ser algo que eu decidi ser alegre, eu decidi ser feliz. Às vezes as pessoas olham e falam assim: você está tão feliz hoje? Tô feliz. É porque a sua conta está cheia de dinheiro? Não. É porque está tudo indo bem? Depende da ótica. Talvez na sua ótica as coisas não estejam indo bem. Mas eu aprendi uma ótica que vem de Deus. Uma ótica que eu olho para aquilo que está sendo passado. Eu falo: eu posso aprender com isso. E tem sido uma oportunidade na minha vida de crescimento. Mas eu aprendi a ver que as minhas tribulações são oportunidades de crescimento. A não ficar mais presa naquilo que só é falado. Aquela tristeza, amargura que às vezes vem de geração em geração sobre a minha família. Ou se eu olho para aquilo que viveram os meus pais, os meus avós e tantos outros, e decido a viver como eles. Não. Eles me deram uma casca, um DNA físico, mas o Senhor me deu a vida. É Ele quem governa. Então para que ficar olhando e chorando o tempo todo e lançando palavras que vão servir para a minha destruição? Passando recibo para Satanás, para ele ver que eu estou triste? De forma alguma. De forma alguma. Olha para a sua vida. Veja quantas coisas Deus tem feito. Olha para você e vê aquilo que Deus transformou até que você chegasse ao dia de hoje. Olhar de alegria é você olhar e ser grata a tudo aquilo que Deus fez. Um coração grato é um coração que agrada a Deus. A gratidão, ela é um princípio em que a gente deve viver. E como tantas outras coisas que eu falo, eu decido ser grato a Deus. Não é sentimento, porque sentimento, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho vontade. Porque depende do meu sentimento. Aquilo que... Mas se eu aprendi que a minha vida não é governada pelos meus sentimentos da minha alma, e sim pelo Espírito, eu decido viver uma vida que honra a Deus. Eu decido falar palavras que vão engrandecer o nome de Deus e que não vão trazer tristeza nem amargura a ninguém. Sabe, as palavras, elas transformam o ambiente. Ontem pela ceia, o apóstolo falava sobre um ambiente onde Deus pudesse habitar. Como tem sido o ambiente que você cria para que Deus venha sobre a sua vida? Como tem sido o ambiente que você prepara para que as pessoas se acheguem perto de você e olhem e falem assim: uau, que gostoso que é estar perto da Tassi. Que gostoso. É uma presença agradável. Nós somos capazes de abrir a atmosfera através daquilo que nós proferimos ou fechar.
Seja um gerador de vida, um gerador da presença de Deus, que atraia e que transforme a realidade daquele que vive à sua volta. Decida isso hoje. Lança fora toda palavra de maldição que queira sair da sua boca, toda palavra de tristeza, toda palavra de derrota. Você não precisa sentir. Você precisa declarar. Você precisa abrir a sua boca e falar assim: Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Em todas as circunstâncias. Gratidão. Gratidão. Amém? Mas é pra gente ficar feliz. É pra gente ter alegria em ouvir isso. Porque tem muita gente que entra ano e sai ano dentro de uma igreja, ouvindo aquilo que Deus tem como promessa e não vivendo a promessa. Eu estou falando com um povo aqui que vai viver as promessas. Amém? Você vai viver a promessa de Deus para a sua vida, de transformar a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Você vai viver a transformação dos seus filhos. Você é alguém que vai viver a promessa de Deus, porque Deus está te dando, esclarecendo as ferramentas, trazendo a você as ferramentas necessárias. Pode não ser amanhã, mas hoje eu já agradeço a Deus, porque no mundo espiritual tudo já está liberado. Um dia eu disse assim para Deus, falei: Senhor, olha a minha situação. Deus, vem na minha empresa, transforma, Senhor, muda a minha vida. Olha as minhas dívidas. Vem aqui, Senhor, transforma. Sabe o que Deus falou para mim? Vem você onde eu estou. Vem você, porque aqui não tem nenhuma amargura, não tem tristeza, não tem dívida. Vem você. Suba um nível na sua fé. Comece a declarar que aquilo que você está vivendo é passageiro e vai ser passageiro. A única coisa que é eterna é o amor de Deus por mim e por você. Isso aí não é imutável. O amor dele não vai mudar. Estando você feliz, estando você triste, ele te ama do mesmo jeito. Mas você tem que decidir a pegar, tomar posse desse amor e ter uma vida em plenitude. É você que decide. Eu posso chegar para você e entregar uma herança. E você decide se você vai multiplicar essa herança ou se você vai gastar e perder. Amém? Vida. Palavra de vida, palavra de alegria, palavra de vitória. É isso que tem que sair da nossa boca. É isso que tem que transformar o meu dia a dia. Mas vamos lá. Nunca oremos pelo problema, e sim a resposta. Você nunca deve orar aquilo que você vive, o seu problema. Não. Isso aí passa. Mas você tem que orar a resposta. Como é que eu faço para orar a resposta? Eu vivo talvez um momento de dificuldade financeira. Senhor, obrigada. Porque o Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. É o Deus que transforma a realidade. E eu confio no Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor vai fazer. Porque no mundo espiritual as coisas já aconteceram. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela cura. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor transformou a minha vida. Mas já ora numa visão daquele que enxerga. Já declara: ah, mas eu não estou enxergando nada. Está sim. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem um espírito de comiseração em que a gente quer o tempo todo ser um coitadinho. Ah, o meu sofrimento, a minha derrota, a minha tristeza, tudo seu, não é de Deus. É seu, não é de Deus. Agora você pode optar a viver aquilo que é de Deus.
Eu posso optar a ouvir algumas palavras e tomar posse, fazer daquilo um grande cenário sobre a minha vida. Ou eu posso falar assim, amém. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Cura a minha ferida. E eu vou me levantar, Senhor, em nome de Jesus. Decida. A oração é pedir que chova. A fé é sair com o guarda-chuva. Legal, né? Você pede que chove, então você já sai e leva o guarda-chuva. Amém? Sabe? A gente pede para Deus achando já que Deus não vai fazer. Então não pede. Então não pede. Se você acha que Deus não é capaz de fazer, não faça, não peça. Porque o que adianta eu chegar para Deus e falar assim, Deus, faça, 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 e não crer que Ele pode fazer? Colocar um monte de obstáculo. Falar assim, mas isso, mas o que acontece? Aí a gente inventa, a gente é bom em inventar história. Nós somos inventadores de história. Não sei se existe essa palavra, né, Eliana? Inventores de histórias. A gente cria e recria com a maior facilidade. Como é fácil a gente criar um cenário que não existe. Como é fácil você olhar para a sua vida de vitória e enxergar nela derrota. Sabe por quê? Você e eu, nós não decidimos trocar a lente do nosso óculos. A gente decide olhar tudo cinza o tempo todo. A gente decide olhar com tristeza para tudo. E declarar isso, e viver isso, e ficar manifestando tristeza. Não. É tempo de alegria. É tempo de um povo que já celebra o que vai acontecer no ano que vem. O que vai acontecer aquilo que Deus tem para a próxima geração. Respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz assim, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Tem uma parte aqui interessante. E não duvidar. E não duvidar. Sabe aquele momento que passa um pensamento assim, e se você já, opa, isso não é de Deus. Deus, eu estou te pedindo, Senhor, transforma, muda a situação. Mas aí sabe aquele momento que lança uma seta assim, e se? Você já corta. E declara. E fala assim, em nome de Jesus, todas as coisas vão se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus eu declaro, porque a força não é minha, a força não é sua, mas é o nome de Jesus que transforma todas as coisas. Às vezes na nossa situação que a gente olha pela força do nosso braço não há solução. Mas para aquilo que você olha, você vê aquilo que você é em Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, aí sim. A minha força, a nossa força não está no nosso braço, está em Deus. Então para que sofrer? Para que sofrer? Deus, Ele tem olhado para nós com uma expectativa. Será que ela vai sorrir hoje? Qual é o sorriso que está nos nossos lábios? Olhar para aquilo que a gente vê não quer dizer que é a nossa realidade. Aquilo que a gente vê não quer dizer que é real. Mas aquilo que eu declaro que eu sou em Deus. Aquilo que eu declaro que a minha vida pode ser transformada em Deus. É assim que eu tenho que viver. A chave disso tudo está na sua declaração em Deus. Olhar para aquilo que você quer falar e falar assim, não. Da minha boca não sai palavra de maldição. É decisão, gente, é decisão.
Nunca devemos confessar o que sentimos. Isso enfraquece a nossa fé. Sabe, às vezes a gente quer o tempo todo ficar falando assim, mas eu estou sentindo. Muitas vezes, eu não estou falando isso de algo que não se passou pela minha vida, não. Pode ter certeza que durante muito tempo, eu havia decidido a viver uma vida triste. Por alguns anos na minha vida, eu decidi olhar para tudo como se fosse cinza. Decidi olhar para as coisas e falar assim, será que Deus vai fazer? E sabe, isso só foi me levando num poço fundo, triste, frio, sombrio, aonde só eu e Deus sabemos. E às vezes a gente decide, a gente vai afundando. A cada dia mais a gente olha para a situação e fala assim, não tem jeito mesmo. E aí você chega no momento, no fundo do poço, aonde você tem que falar assim, agora, ou eu morro, ou eu me entrego a Deus de verdade. Ou eu morro, ou eu entrego a minha vida, e aí você decide se entregar a Deus de verdade. Sabe, a decisão que eu fiz de sair do fundo do poço, dos meus sentimentos, da tristeza da minha alma, dependeu única e exclusivamente de mim. Durante todo o tempo, eu olhava e declarava assim, mas é assim mesmo. Eu estou triste. E eu declarava, eu estou triste. Porque Satanás, ele é assim. Ele lança seta na primeira pessoa. Né? Ele chega perto da gente e fala assim, eu sou triste. E você pega e repete, eu sou triste. Né? Não sei se com vocês, comigo era assim. O Satanás chega e fala assim, eu não vou conseguir. E aí você repete, eu não vou conseguir. E aí você vai cada vez mais se enfiando dentro de um buraco. Cada vez mais você vai declarando o seu fracasso e a sua derrota. E cada vez mais você vai vendo que se torna impossível de você sair, a menos que você se entregue o seu coração e fala assim, Senhor, acabou. É tudo teu. Eu não aguento mais a situação onde eu vivo. Eu não aguento mais chegar ao fundo dos meus sentimentos. Chega e dá um basta. A partir daí, Deus vem e tira. Mas nós precisamos declarar. Nós precisamos falar. E parar de ficar declarando aquilo que a gente está sentindo, tristeza. Eu estou triste. Eu sou assim mesmo. Eu não gosto. Eu não quero. Eu não posso. Para de viver assim. Senão nunca você vai conseguir se deleitar no amor de Deus. Porque o sentimento em que você está declarando é sempre de ser indigno. É sempre de que você não merece. É sempre de que as situações vão cada vez mais te enfraquecendo. Chega, dá um basta nisso hoje. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e fala assim, não, mas a minha vida está mil maravilhas. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu cheguei a esse fundo do poço, não era da minha vida material que eu estou falando. Mas era das minhas emoções, daquilo que precisava ser curado por Deus, daquilo que durante muito tempo eu havia me entregado a Jesus, mas eu não abri para que Deus entrasse e se tornasse pleno em todas as áreas da minha vida. Eu não estou falando aqui de um tempo em que eu não conhecia Jesus. Eu não estou falando aqui num tempo onde eu nunca havia ouvido falar de que Deus é um Deus que transforma. Eu não estou falando disso. Estou falando de um tempo onde só eu e Deus conseguíamos entender qual era o tamanho da ferida. Amém? Talvez a sua situação aparente seja ótima. A gente é bom para criar máscara.
A gente cria máscara de alegria, a gente cria máscara de festa, a gente cria máscara de tristeza, a gente é bom nisso. Mas chega uma hora que você tem que falar assim: chega, chega, hoje é o dia do basta. Senhor, eu entrego todas as áreas da minha vida ao Senhor. Me ajuda, porque sem a tua mão eu não consigo sair da onde eu estou. É só Ele que vem e te ajuda. Mas precisa haver uma declaração sua a Ele. Precisa haver uma declaração de que você necessita da presença dEle. Senão, nada acontece. Por favor, o pessoal do slide, segundo. Amém. Vamos aqui. Essa é a confiança que temos. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que já alcançamos as coisas que lhes temos pedido. 1 João 5, 14 e 15. A vida e a morte estão no poder da nossa língua. Aquilo que você pede a Deus, aquilo que você fala, aquilo que você declara, decide se é vida ou morte. Ah, mas eu quero falar porque eu estou sentindo, porque eu estou... Chega! Existe sobre nós uma autoridade para que você vença sua alma. Essa autoridade não é dada por mim, pelo apóstolo Hélio, é dada por Deus. A autoridade está no nome de Jesus. Vença, decida vencer aquilo que você sente. O apóstolo Hélio, durante muitas vezes que eu fui me aconselhar com ele, ele sempre dizia assim: aquilo que você vê não é real. Como, apóstolo? Aquilo que você vê não é real. Às vezes a gente olha e vê uma situação de caos. Você olha e vê uma situação de derrota, de fracasso, de tristeza, ou seja lá o nome que você queira dar. Mas aquilo não é real. Por quê? Por que que essa situação não é real? Porque você é um filho de Deus. Porque você é amado por Deus. Porque Ele pode transformar qualquer situação. Ele pode fazer a estéril gerar filhos. Ele pode fazer um morto ressuscitar. Ele pode mandar o tempo parar. E não pode muitas vezes resolver a sua situação. Por quê? Sabe, o nosso nível de soberba com Deus é tão grande, e a gente se torna tão cego com isso, que a gente muitas vezes se acha mais poderoso do que Deus. E aí você olha assim: ah, mas Deus não vai fazer por isso, isso, isso. Você já está se achando. Sabe, se Deus quiser falar assim para você: pode ir que eu vou mandar parar o sol, Ele para. Se você quiser declarar sobre a sua vida vitória, Deus vai olhar e vai falar assim, vai dar uma ordem aos anjos que caminhem e vão abrir os caminhos para que você passe. Essa é a sua realidade, não é o fracasso, não é a derrota, não é um desemprego, não é uma enfermidade, não é nada disso. Abra a sua boca e declare aquilo que Deus quer que você declare, vitória. Sabe por quê? A partir do momento que você declarou, você já deu o passaporte para que os anjos vão. Você já abre o caminho e fala assim, pode ir. Ah, pastora, às vezes eu escuto muito isso, mas eu já estou orando há tantos meses, e daí? Não chegou o tempo certo ainda. Ah,
pastora, mas eu estou orando, olha, eu já tenho 2 semanas que eu estou orando por isso. Minha irmã, às vezes você vive uma situação de 20 anos, pensando de uma forma, e daí você quer em 2 semanas transformar. Não que Deus não seja capaz, mas Ele quer que você mude as suas atitudes. Muda! É bem amoroso assim os meus aconselhamentos. Amém, mas todo mundo sabe, quem eu discipulo sabe que eu amo a vida delas. Para mim não tem tempo ruim se é de madrugada, se é à noite, se é final de semana. Não ligo para isso. Mas muda. Quando a gente discipula uma pessoa, aquilo que você está fazendo é preparar a terra. Né? O serviço assim, que você vai tirar ali tudo. Você vai limpar para que a semente que vem a seguir caia. Às vezes você passa assim, algumas meses, semanas, e você está falando sobre a vida de alguém, e você está falando assim, olha, Deus tem um plano de vida para você, você tem que fazer isso, e você passa meses. Um dia, em uma pregação, a pessoa, uau, agora eu entendi. Amém. Amém. Ainda bem. Às vezes são meses você falando uma coisa em uma pregação. Por quê? Daí se eu for olhar pelos olhos almáticos, eu vou falar assim, eu passei tanto tempo falando, nunca me deu ouvido. Não. Eu passei algum tempo preparando a terra, arando, tirando dali aquilo que não servia para a hora que viesse a semente, que é no tempo certo, sobre aquela vida ela florescesse. Então amém, glória a Deus, se eu passo meses e meses falando a mesma coisa, e chega um dia que cai a ficha. Na minha vida não foi diferente. Na minha vida não foi diferente. Meses e meses sendo ministrada, para um dia a ficha cair. Então aquilo que você declara, seja sobre a sua vida, seja sobre a vida de outro, você está preparando o terreno para aquilo que Deus tem para você. Você está arando a terra. Você está tirando dali tudo aquilo que atrapalha, através daquilo que você vai ministrando. Ministra com a sua alma. Não sei se vocês têm o costume, mas é uma boa. Você pode orar por você e falar assim, eu declaro sobre a minha vida que eu não vou mais chorar, que eu não vou mais olhar com esses olhos. Eu tiro essas lentes do fracasso e eu coloco as lentes da vitória. Eu paro de pensar que eu sou preterida de Deus para achar que eu sou a preferida do Senhor. A menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus está aqui. Amém? Você pode olhar para a sua vida e falar assim, eu sou aquilo que Deus planejou. O diabo pode tentar tirar, mas eu declaro sobre a minha vida. Amém? Uma chave para construir a nossa própria fé. A fé pode fazer o seu futuro. Quando você declara dúvidas sobre aquilo que existe na sua vida, sobre aquilo que você tem falado com Deus, se você declara dúvida, você vai gerar dúvida. Mas se você declara vitória, você vai produzir fé. Hoje, nós temos aqui pessoas que passam pelas mais diferentes situações. Alguns eu conheço mais de perto, outros nem tanto. Mas eu sei que se eu for perguntar aqui, cada um de vocês vai falar sobre uma situação que estão vivendo. Eu sei que você vai olhar para a sua vida e vai pontuar várias coisas que você vai falar assim, eu tenho tudo para ser triste. Na sua ótica, tá? Você vai olhar, vai pontuar e vai falar, olha, a minha história de vida
o meu jeito, a forma como eu fui criada, a minha história familiar, o meu isso, o meu aquilo. Meu irmão, não existe mais a sua história. Não existe mais a sua história a ponto de afetar a sua vida hoje. Porque você pode decidir transformar suas palavras. Transforma sua realidade, declarando um ambiente de alegria. Às vezes não, sempre. Se você está na sua casa, você gera ali um ambiente de preocupação para os seus filhos, um ambiente de briga, um ambiente de discórdia, um ambiente onde você olha para tudo que você olha, você fala assim, tá vendo? Sabia que não ia dar certo. Um ambiente onde você, ao invés de você produzir fé, você transforma ele em tristeza. E você olha, qualquer pessoa que chegar na tua casa vai sentir aquilo ruim. Isso é notório. Você consegue perceber se a pessoa que está do seu lado, se ela é feliz ou é triste, se ela gera palavras de alegria ou de tristeza. Não é? Quem nunca teve um chefe mal-humorado? Quem nunca teve um amigo que só vê derrota? Quem nunca sofreu nenhum tipo de rejeição? Existe? Todos nós somos sujeitos a passar por situações de rejeição, de tristeza. E daí, vou parar a minha vida porque alguém me rejeitou? Não. Eu vou olhar para frente e ver aquilo que Deus tem planejado para mim. Não vou ficar parada declarando que sou infeliz porque não fui aceita, que eu sou uma infeliz porque isso, porque aquilo. Não. Situações existem para serem vencidas. Sabe por quê? A situação passa, você vencendo ou não. Ela passa. Decida ser um vencedor. Decida transformar a sua realidade. Fomos programados para vencer. A oração é nosso direito legal para estabelecer a vitória de Deus e levar soluções divinas aos lugares de necessidade. A dúvida é o maior dos ladrões. Não tenha no seu coração um coração que produz dúvida. Tira todo sentimento, tudo aquilo que atrapalha você de enxergar a Deus, declarando que Ele é Senhor sobre você. Amém? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Ser-lhe-ás dada, peça, porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Quer vitória? Seja constante naquilo que Deus tem para você. Seja uma pessoa que declara palavras que vão sempre ser alinhadas com o propósito de Deus. Ah, mas eu não sabia se era alinhado ou não. Sabe sim. Você sabe que a sua palavra é algo que vai colocar você no trilho, no caminho certo. Naquilo que Deus tem colocado como propósito de vida. Decida nessa manhã a largar todo o pé inconstante. Não seja levado pelo vento, pelas circunstâncias. Não seja levado por aquilo que é aparente aos seus olhos. Mas decida a liberar palavras que vão sempre de frente com aquilo que Deus tem para você. Amém? Cuidado com quem
nós colocamos de acordo. Cuidado com a pessoa com quem você costuma andar. Ah, mas isso é para eu duvidar de todo mundo? Não. A profeta Camila um dia deu uma pregação muito boa, que falou muito comigo, sobre relacionamentos. Você tem que aprender a andar com pessoas que são de propósito. Pessoas com propósito. Pessoas com propósito. Sabe, às vezes a gente quer andar com aquele que vai passar a mão na nossa cabeça e falar assim: ah, coitadinha. Ah, tá passando mesmo por situação difícil, coitadinha. Às vezes a nossa alma quer que a gente olhe e fique perto de pessoas que não vão te fazer crescer, mas que vão fazer com que a sua alma permaneça, ao invés da verdade que está no seu espírito, ligada a Deus. Às vezes a gente quer ficar do lado de gente que vai assim o tempo todo, olhar como você olha o tempo todo, até que essa pessoa vai te dar uma facada e te lança uma palavra que te mata. Decida com quem você anda também. Quer ouvir aquilo que a sua alma diz? Ande com pessoas que não conhecem a Deus. Quer ouvir aquilo que é da sua vontade? Ande com gente que não conhece a Deus. Mas se você quer ouvir aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, ande com pessoas de propósito. Ande com pessoas que vão olhar para você e falar assim: para, isso que você está falando não é verdade. Decida olhar e declarar e colocar a sua palavra, aquilo que Deus tem ministrado sobre você. Olha para a sua vida. Aquele que é seu amigo, a pessoa que anda com você, tem que ser a pessoa que vai te ajudar a andar no trilho. A gente está falando muito sobre construir trilhos, sobre colocar. É assim que tem que ser. Se você não quiser uma vida de tristeza, porque se você quiser, daí eu vou falar para você, então você está no lugar errado. Porque aqui ninguém vai olhar para você e falar assim: ah, coitadinha, ah, coitadinho. Não! Aqui existe pessoas que têm um propósito de Deus e que há sobre você uma visão, uma paternidade que vai fazer você sair desse comodismo. Para de chorar. Para de olhar para a sua vida como se você fosse um fracassado ou uma fracassada. Você está nesse lugar com um propósito. E o propósito que existe é de fazer você ir mais além. Não é para você ficar olhando para a sua vida o tempo todo, a sua vida, e o tempo todo olhando ao redor do próprio umbigo. É tempo de parar, de olhar para os seus problemas e enxergar aquilo que Deus tem. É muito maior, muito maior. O cabresto que tem te limitado. Sabe cabresto? O que é? Aquela coisa que anda assim? Sabe o que tem sido esse cabresto? A sua alma. Um tremendo de um potencial. Um tremendo de potencial que Deus colocou sobre você. A cada um que eu olho aqui e que eu conheço, eu sei que existe um talento de Deus, que Deus colocou por um propósito, mas anda o tempo todo guiado pela alma. Guiado. Você nasceu para ser livre. Nesse congresso nós estamos falando de liberdade. A liberdade em Cristo, não há nada melhor. Porque a liberdade em Cristo me faz decidir por amor. Não é verdade, pastor? A liberdade em Cristo me faz decidir andar uma vida de santidade. Não porque eu vou sofrer, mas porque eu amo a Cristo. E eu decido fazer com que Ele transforme a minha realidade. Eu amo a Cristo. E por isso, eu sou livre. Amém?
Eu amo a Deus. E eu tenho certeza que a cada um que eu perguntar aqui vai falar assim, eu também amo. Então, se você ama, receba de Deus essa palavra. Temos que ter muito cuidado com as nossas conversas. As conversas criam realidades espirituais e também decretam e estabelecem coisas. Cuidado com o tipo de conversa que você tem. Cuidado com o tipo de palavra que você começa. Sabe por quê? Às vezes, mas é uma conversinha tão inocente. Não, falar nunca é um ato inocente. É uma conversinha tão inocente, estou só falando que, eu não gostei muito. Vou falar da Dani, não gostei muito da camiseta da Dani. Aí você já começa a abrir. Aí você já, mas é só uma conversinha inocente. Não existe conversa inocente. Não existe palavra que saia da sua boca inocente. Ela sempre sai de acordo com o sentimento que está dentro do seu coração. A sua palavra, que você acha que é inocente, ela tem um sentimento de inveja, um sentimento de querer fazer o outro se sentir mal, um sentimento de infelicidade. Mas a sua palavra, ela declara. Então pare de ficar com conversinha fiada. É só um bate-papo. Não edificou a Deus? Não fale. Não transformou, não fez com que a sua vida gerasse algo bom em alguém? Não fale. É assim que a gente tem que ser. A gente é radical para tanta coisa na vida. A gente é radical na hora de querer matar alguém com as palavras. A gente é radical na hora de querer lançar sobre outro um jugo. Na hora de querer lançar sobre outro uma palavra de derrota. Mas a gente não é radical quando a gente quer produzir vida. Sabe, você produzir vida é você renunciar àquele sentimento que vai fazer com que o outro peque. Isso é produzir vida. Renuncia àquilo que te faz mal. Eu tenho algo para falar de alguém? É algo bom? Se não é, não fale. Cabe a mim corrigir alguém? Se for o caso, eu falo com a pessoa. Mas nunca um comentário com terceiros. Eu nunca posso chegar na Tassi e falar assim, olha, você viu aquilo que a Dani estava fazendo? E blá, blá, blá. Se ela não vai gostar, por que eu vou falar? E se fosse ao contrário? E se fosse uma situação onde eu estivesse sabendo que alguém estava falando de mim? Daí sim eu ia. Não. Acabou. Fala comigo, acabou a conversinha fiada. Amém? Acabou. Sabe por quê? Às vezes eu olho e falo assim, eu só queria dizer que... Não, a gente é tão cara de pau, nós somos tão cara de pau, que às vezes quando a gente quer falar, a gente quer dar um ar, muitas vezes, de seriedade para a coisa, ou então assim, eu não estou nem ligando, mas eu vou falar. Não é? Tá ligando sim, quer falar sim, e não deve, tá errado. Transforme a conversinha fiada em uma conversa que gere vida. Habitue, troque seus hábitos. Se antes era falar mal de alguém ou querer decretar algo sobre alguém, você vai mudar a partir de agora. Acabou. Acabou. A confissão antecede a posse. Também determinarás algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Se você quer determinar alguma coisa sobre a sua vida, se você quer olhar para a sua vida e falar assim, eu vou declarar vitória, seja firme.
Sabe, até quando a gente estiver pensando, quiser passar algum pensamento ruim sobre a sua cabeça, seja firme. Não há pessoas que são vencedoras se não forem determinadas. Quantas vezes você precisa treinar alguma coisa? O Gleison está aqui, não? Não? Senão eu ia perguntar para ele, para se tornar um atleta. Quantas vezes é preciso treinar? Quantas vezes você tem que ir para um lugar e declarar, e treinar, e fazer, sabe? Você tem que fazer da sua vida um treinamento intensivo de gerador de vidas, de vitória. Amém? Eu vou passar também, gostaria de falar, se o pessoal do slide pudesse trocar aí. 10 áreas importantes que confessamos determinará o que obteremos. Isso daqui, gente, é um resumo do que foi ministrado nesses 3 dias. 4 dias com hoje. Se confessamos Jesus como nosso Salvador, possuiremos salvação. Se confessamos que pelas feridas de Cristo somos sarados, possuiremos saúde. Se confessamos que Deus tem derramado amor sobre nós, possuiremos a habilidade de amar. Se confessamos que nele somos valentes, possuiremos intrepidez de um leão na luta espiritual. Se confessamos que lutamos nele e ele está em nós, possuiremos a presença e a proteção de Deus em cada passo que dermos. Se confessamos que podemos todas as coisas em Cristo, possuiremos a habilidade de Deus para resolver todo tipo de problema. Se confessamos que na mesma unção que operou a Cristo, opera em nós, possuiremos os resultados que destroem todo jugo. Se confessamos que temos a autoridade de Deus, possuiremos autoridade e poder para libertar os oprimidos. Se confessamos que estamos conectados à vida de Deus, possuiremos a vida Zoe como a vide e os ramos. Sabe, é no poder daquilo que você declara que está a sua vitória. Declare, seja alguém que declara vida. Seja alguém que está disposto a ser treinado, a ser confrontado para que vá um pouco mais além. Como eu disse várias vezes, o apóstolo Hélio sempre fala, aquilo que você vê não é real. Aquilo que você vê não é real. Coloque aquilo que você vê em Cristo. Transforme a sua realidade. Esteja disposto e tenha um coração ensinável, para que quando alguém chegar até você e falar, você mude. Deixe as conversinhas de lado. Não existe conversa inocente, não existe conversinha. Decida hoje. Amém? Decida hoje. Eu estou falando aqui com um povo que tem um chamado para transformar o mundo. Amém? Eu acho que seria bom dar um amém mais forte, né? Amém? Vou falar de novo. Eu estou falando com um povo que foi chamado para transformar o mundo. Amém? É isso que nós temos que entender e transformar o mundo. Começa você transformando a sua forma de pensar e de falar. E consequentemente você vai transformar a sua forma de agir. Coloque-se de pé. Eu quero que nessa manhã, gostaria de já chamar o pessoal do louvor, para já se posicionarem. Nesses dias, foram dias onde Deus falou tremendamente a minha vida. Sobre falar, sobre mudar a forma de pensar, sobre declarar sobre toda a situação, quem eu sou em Deus. Criar um bloqueio sobre todas as palavras que vêm e tentam chegar até o meu coração. Se porventura
chegar alguma coisa, Deus é maior para que atire. É nessa perspectiva que eu quero que você saia daqui nessa manhã, de que Deus é um Deus que te ama e quer que você mude as suas atitudes, as suas palavras, aquilo que sai da sua boca. Um povo determinado, pessoas determinadas a vencer, pessoas determinadas a ouvir aquilo que Deus tem, porque nada disso que a gente tem ministrado nesses dias vai ter resultado se a sua vida com Deus não for frutífera, não for algo que você chega na sua casa, no seu quarto ou em qualquer lugar que seja, no seu íntimo com Deus. Se não houver conexão, não há transformação. É aquilo que você se conecta em Deus. As palavras, aquilo que é ministrado é algo para que você tenha um norte para mudar a sua vida. Mas a decisão é sua. Decida hoje ser um filho próximo de Deus. Decida hoje se chegar a Deus e falar assim: Deus, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Eu entrego todas as áreas da minha vida ao Senhor. Porque o Senhor é quem cura, o Senhor é quem liberta, é o Senhor que pode me transformar. E comece já a declarar as palavras de vitória. Nós já aprendemos que aquilo que você vê não é real. Produtores de vida, pessoas que geram um ambiente de alegria. Amém? Se você sentir vontade de vir até a frente e declarar isso, e fazer disso como um ato profético sobre a sua vida, de que hoje é um dia onde você dá mais um passo para que você tenha vitória. Você decide na sua vida pela vitória. Você decide na sua vida a declarar o amor de Deus que está em você para os outros. E você decide a falar aquilo que Deus quer que você fale. Chega de palavras erradas. Falar não é um ato inocente. Se você sentir isso no seu coração, vem até a frente, como um ato em que você declara a Deus. Amém? E se hoje, pela primeira vez, você está ouvindo tudo isso, está falando assim: e aí, como é que eu faço para fazer parte disso? Como é que eu faço para entrar nesse plano de Deus que foi falado? Eu gostaria que você erguesse a sua mão e falasse assim: se você quiser entrar nessa dimensão com Deus. Se você nunca fez isso, erga a sua mão, entregue a sua vida a Jesus. Alguém aqui nessa manhã? Amém? Amém? Pode vir até aqui, irmão? Algum ministro? Amém? Mais alguém gostaria de ter essa decisão? Não? Senhor, obrigada, Deus. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, com o nosso coração aberto para que o Senhor trabalhe em tudo, Deus, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Senhor, a todos aqueles, Deus, que estão se dispondo nessa manhã a serem transformados, Senhor. Espírito Santo, vem